Oi, turma, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, eu venho gravando um vídeo com conteúdo da nossa aula de quarta-feira para aqueles alunos que não conseguiram assistir nossa aula ou para aqueles alunos que querem também rever o conteúdo. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Se estiver acontecendo alguma coisa e vocês precisarem conversar, eu estou sempre disponível, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula. Então, pessoal, indo direto ao assunto da nossa aula de hoje, não sei se vocês estão lembrados, mas nesse segundo semestre desse ano, a gente está dedicando esse segundo semestre a estudar a história do continente africano. E por que a gente está estudando a história do continente africano? O que a gente percebeu e que a gente vem percebendo ao longo dessas nossas aulas? A gente vem percebendo que nós, como brasileiros, nós temos raízes muito mal resolvidas com a África. Então, nós temos percepções muito errôneas do continente africano. E a gente está aqui um pouco para estudar um pouco dessa história do continente africano através do que ele é. Estudando um pouco do continente africano antes da chegada dos portugueses, percebendo como que esse continente funcionava, como que esse continente se dava. E é isso que a gente está percebendo e estudando um pouco. O que a gente viu até aqui? A gente viu, e é algo que a gente tem desconstruído na nossa cabeça, essa questão da África como como um lugar único, como uma unidade. Quando a gente fala de África, parece que a gente está falando como se fosse um país, e não, pessoal. A gente viu que a África ela não é um país. A África é um continente. Aqui eu trouxe mais uma vez uma imagem do mapa para a gente ter essa noção que a África é um continente formado por 54 países. 54 países que falam línguas diferentes, que têm culturas diferentes, que têm moedas diferentes, que têm formas de expressar diferentes. Então são coisas totalmente diferentes. A África ela não é uma coisa só. E é isso a primeira coisa que a gente vem desconstruindo na nossa cabeça. Essa ideia única sobre a África, que resume a África a uma coisa só, a uma história de miséria, a uma história de subdesenvolvimento. E realmente é, isso faz parte da história da África. Mas a África não se reduz a isso. De fato, realmente, a história da África tem uma história de miséria. Mas uma miséria que foi, na maioria dos casos, trazida por interferências externas. No caso que a gente viu tanto dos portugueses quanto dos ingleses e franceses depois na segunda colonização, e é isso que a gente vem percebendo. Como que era o funcionamento dessa África antes dessas interferências externas, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês também podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Então, o que a gente vem estudando nessas nossas últimas aulas? A gente tinha desconstruído essa ideia da África como um lugar único, a gente tem visto a África como um espaço diverso e de uma cultura muito diversa. Então a gente fez esse recuo no tempo e a gente está estudando um pouco do continente africano antes da chegada dos portugueses nessa costa da África. Como que se dava esse continente africano? Então, eu separei para a gente estudar 5 reinos africanos desse período, e esses 5 reinos são o reino da Alta Guiné, o reino da Serra Leoa, o reino da Costa do Ouro, do Benin e do Congo. Então, pessoal, nas nossas últimas aulas, nós já falamos sobre 3 desses 5 reinos. Nós falamos sobre o reino da Alta Guiné, o reino da Serra Leoa e o reino da Costa do Ouro. E nessa aula eu vou fazer um pouco de um apanhado de tudo que a gente falou sobre esses 3 reinos, para a gente perceber como que era o funcionamento deles e como que era um funcionamento até mais complexo do que a gente costuma achar que é o funcionamento das sociedades africanas antes da chegada dos portugueses. Então, o primeiro reino que a gente falou foi o reino da Alta Guiné. O reino da Alta Guiné, como a gente comentou, ele é uma sociedade formada através do deslocamento contínuo de populações do interior da África, das regiões desérticas, para as regiões litorâneas. E isso é algo que a gente comentou muito. A gente vem estudando a história da África e a gente vem vendo que a África ela se divide em 2 zonas principais. A zona África do Norte e a África do Sul, chamada também de subsaariana. Por que subsaariana? É uma parte que está abaixo do Saara. E a gente viu que essa África do Norte, que é todo esse período que a gente está olhando aqui, a gente viu que uma das características fundamentais dela
e mais predominantes é essa questão dos grandes desertos. E aqui a gente vê que ela também tem o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara. Então a gente viu que morar nos desertos era muito complicado, então parte dessas populações que são nativas desses desertos, elas começam a procurar regiões litorâneas para desenvolver uma sociedade. E a região e a sociedade da Alta Guiné, ela é formada através desse deslocamento das civilizações do deserto, que é mais ou menos nessa área daqui, para regiões litorâneas, com regiões com mais água, que propiciam agricultura e assim propiciam uma alimentação. Então a sociedade da Alta Guiné é formada dessa maneira. E algo que é muito interessante é que a sociedade da Alta Guiné é composta por pequenas tribos e povoados que eles formam grupos totalmente diferentes. E esses grupos apresentam costumes e até formas diferentes de se comunicar. Então é muito interessante, porque através desse deslocamento do deserto, o povo foi para essa região da Alta Guiné e eles começaram a ocupar essa região, mas eles começaram a ocupar em formas de tribos. E essas tribos, elas não se reconhecem como uma sociedade única. Elas ocupam o mesmo espaço, mas elas não se reconhecem como sociedade. Isso é algo muito interessante, porque mesmo habitando uma mesma região, esses grupos eles não se reconhecem como pertencentes dessa sociedade. Então isso é muito característico da sociedade da Alta Guiné. Os povos da Alta Guiné são esses povos vindos do deserto, e eles vêm e ocupam essa região, mas eles não se reconhecem como pertencentes a essa mesma região. Eles só moram na mesma região, eles não pertencem a essa mesma região. E isso é uma diferença muito grande, assim, quando a gente vê essa questão do pertencimento e do morar. E é isso que a gente vai perceber nessas outras sociedades também que a gente estudou. Então, a segunda sociedade que a gente viu foi a sociedade da Serra Leoa. E o que a gente percebeu nessa sociedade? A gente percebeu que os habitantes dessa sociedade da Serra Leoa, eles já se reconhecem como pertencentes a uma mesma sociedade. E isso faz uma diferença muito grande. Aqui eu trouxe um mapa para a gente pensar. E essa região ela é toda cortada por uma baía que tem esse acesso ao mar. E a gente vê através dessas linhas azuis como que essa região ela é cortada por rios. E como a gente comentou, os rios nessa região da África são muito importantes, porque eles que propiciam fertilidade do solo, e nesse momento a agricultura era a principal fonte de subsistência. E a alimentação e sobreviver através da alimentação era a principal coisa que era feita e a principal dificuldade também. Então a gente vê que regiões com muito rios são regiões mais ocupáveis e que propiciam sociedades maiores, porque propiciam mais alimento e dessa forma começam a se crescer essa sociedade. A gente viu que a sociedade da Serra Leoa, o pessoal que ocupava essa sociedade já se reconhecia como pertencente a uma mesma sociedade. E essa região ela era povoada por espécies de tribos também. Que a gente vai ver que nessa região da África isso era muito comum, porque eram tribos que eram sociedades ligadas a traços familiares. Então, famílias que iam se crescendo e iam se formando uma tribo através daquilo. E isso era muito importante, porque a sociedade da Serra Leoa ela era dividida em espécie de tribos, e essas tribos em conjuntos elas se reconheciam como parte dessa sociedade da Serra Leoa. E essas tribos, cada tribo dessa, ela possuía um chefe. Falei errado, pessoal. Cada tribo dessa possuía um chefe. E o chefe dessa tribo, ele era responsável por eleger o governante da sociedade da Serra Leoa. Isso é muito interessante, porque a gente vê que a funcionalidade dessa sociedade, ela tem um rei, que é um governante. Só que esse governante, ele é eleito pelos chefes das tribos. E geralmente os chefes das tribos eram os homens mais velhos e mais respeitados dessas tribos. Então esse governante ele é eleito e depois que ele é eleito, ele passa a ter uma função de ser o gestor das terras da sociedade da Serra Leoa. Isso é muito interessante. Então ele tem essa função política na sociedade da Serra Leoa, tem esse rei com essa função política, mas é um rei que ele é eleito. Isso é muito interessante da gente pensar como que essas sociedades já tinham um funcionamento próprio e uma forma de fazer essa engrenagem rodar à sua própria maneira. Isso mesmo antes da chegada dos portugueses e dessa interferência externa. Então é bem interessante a gente ver essa complexidade. Essa sociedade tem esses chefes tribais que elegem um rei, e esse rei ele se torna o gestor das terras, e sendo o gestor das terras ele tem que nomear espécie de funcionários reais que vão ajudar ele a gerir as terras dele.
E esses funcionários, eles recebem terras, mas essas terras não são desses funcionários. Elas só são desses funcionários enquanto eles estão nesse cargo de funcionário. Se o rei demitir eles, ou se eles morrerem, essa terra que está no nome deles não passa para os filhos deles. Não é herança, não é posse deles. É muito interessante a gente ver como que essa sociedade ela é complexa e ela funciona através de uma forma orgânica de lidar ali. E é isso que eu estou trazendo, assim. Eu não quero que vocês decorem o funcionamento da sociedade nem nada, mas que a gente entenda que a África ela tem uma forma própria de se gerir. E as sociedades elas se movimentam de uma forma própria e de uma forma muito complexa. Não é essa forma desse imaginário que se construiu dessa África como um atraso. A África nunca foi atrasada. O atraso da África foi trazido de fora para ela. Então é isso que a gente tem que perceber um pouco. Outra sociedade que a gente comentou muito é a sociedade da Costa do Ouro. Aqui eu trouxe mais uma vez um mapa para a gente poder perceber isso. E aqui a gente percebe nesse mapa mais uma vez essa inserção para o mar, o que faz com que tenham portos muito vastos e tenha a possibilidade de pesca e de contato com outras áreas. E a gente vê também um número de rios muito grande, o que já faz com que a gente deduza que a agricultura é um pouco privilegiada nessa área também. E o que a gente estudou e a gente percebeu da sociedade da Costa do Ouro? A gente viu que a Costa do Ouro é uma união de estados diferentes que se reconhecem como pertencentes a uma mesma sociedade. Isso é muito interessante. Os habitantes da sociedade da Costa do Ouro, eles já se reconhecem como habitantes da sociedade da Costa do Ouro e como pertencentes a essa sociedade, mas eles se dividem em espécies de estados. E esses estados, eles são comandados geralmente por linhagens familiares também, o que é muito comum. Essas linhagens familiares terem posse da terra e eles vão crescendo naquele espaço e se tornam donos daquele espaço. Então, a Costa do Ouro era dividida por esses estados e cada estado era comandado por uma linhagem familiar. E cada estado tem como líder um chefe. E esses chefes de estados, eles são proprietários dessas terras. E isso é muito interessante da gente pensar nesse período também. Pessoal, a gente está falando de uma época do ano 1300, 1400. Um pouco antes disso ainda. Então, nessa época, se manter vivo, o alimento era a coisa fundamental. A coisa principal da vida era o alimento. E o alimento, ele vinha da onde? Ele vinha da terra, principalmente. Porque a caça era algo muito complicado assim, de se fazer com sociedades fixas. Porque a caça demanda que você se movimente para caçar. E sociedades fixas, elas não querem se movimentar tão longe para conseguir alimento. Então, o que a gente percebe? Que as sociedades elas dependem da agricultura. E a agricultura depende da terra. Então, as pessoas que são proprietárias e têm a sua terra própria, elas já se destacam nessa sociedade também. E isso a gente percebe uma proximidade com o que acontecia na Europa também. Com essa questão da terra, a principal fonte de poder e a principal fonte é a terra. A terra é o poder. Então, isso que a gente percebe que a sociedade da Costa do Ouro ela é dividida em estados. Esses estados são comandados por um chefe de estado, e esse chefe de estado ele é o proprietário dessa terra. E esses chefes de estado, em conjunto, eles são responsáveis por eleger o rei da sociedade da Costa do Ouro. A sociedade da Costa do Ouro também tem um rei. E esse rei ele é eleito em meio a esses chefes de estado. Então, o rei é um chefe de estado que é eleito como rei. Só que diferente do que a gente viu na sociedade da Serra Leoa, que o rei tem um poder político, aqui na sociedade da Costa do Ouro, o rei só tem um poder simbólico. O poder na Costa do Ouro ele é descentralizado. Ou seja, o poder não é concentrado na mão do rei. O rei não é o gestor das terras. O rei é o gestor só da terra dele. Porque antes de ser rei, ele é um chefe de Estado. E como chefe de Estado, ele tem o seu pedaço de terra. E cada chefe de Estado comanda o seu próprio Estado da maneira que achar melhor. Então o rei ele não tem o poder de interferir no Estado do outro. Ele só é uma figura simbólica eleita no meio dessa engrenagem, desse movimento todo. Então a gente vê mais uma vez essa complexidade dessa sociedade e a complexidade dessas sociedades africanas. Então, pessoal, eu estou correndo um pouquinho aqui, mas se vocês ficarem com dúvida, tem
vídeo gravado de cada sociedade dessa em específico. Vocês podem me perguntar ou podem pesquisar aqui no YouTube mesmo, aqui no canal, o que vocês acham, tá bom? Então, pessoal, a gente comentou sobre essas três sociedades, e algo que a gente percebe muito é igual a gente comentou, dessa questão da África como África do Norte e África do Sul. Por que eu dividi? Primeiro a gente estuda essas três primeiras e depois estudar essas outras duas. Porque essas outras duas, elas já são mais afetadas por essa região subsaariana. Elas já não são afetadas tanto pelo deserto do Saara. Essas três regiões são muito afetadas pelo deserto. E são regiões que se formam como consequência disso também. Então, o que a gente percebe um pouco dessa região norte? A gente comentou um pouco dessas sociedades, e essas sociedades elas estão no meio dessa região norte da África. E quais que são as características principais que a gente comentou da região norte da África? Uma coisa que a gente comentou e a gente conseguiu ver já no estudo dessas três sociedades, essa grande diversidade cultural do norte da África. O deserto, ele é como se fosse... Ele não é uma barreira, mas ele é como se fosse um espaço de troca. Por ser um espaço tão difícil de convivência, as pessoas que conseguem conviver nesse espaço, e através dos camelos, e através de outras técnicas, conseguem cruzar esse deserto, fazem trocas culturais e comerciais muito grandes. Então esse espaço é um espaço que as regiões elas se formam também não em tanto contato por conta desse deserto. Então cada região forma a sua própria cultura. Então a gente vê uma diversidade cultural muito grande. Regiões próximas que têm culturas e formas de se portar totalmente diferentes. Um pouco ocasionado por conta desse distanciamento, por conta dos desertos e essa falta de comunicação que o deserto leva. Então a gente viu que essa é uma característica do norte da África, essa grande diversidade. E não é só uma característica do norte da África como um todo. Essa diversidade cultural imensa. Porém, uma outra característica do norte da África muito acentuada que a gente viu é uma proximidade com a Europa através do mar Mediterrâneo, algo que a gente vê que é muito perto, assim, pessoal. A gente vê que a África está aqui, a Espanha está aqui. Olha o que distancia a África da Espanha. Olha onde está Portugal, olha onde está a África, olha o mar Mediterrâneo, olha a distância da África para os outros espaços. A África, ao longo da história, ela sempre fez parte dessa história desse espaço que se formaria como Europa, através desse mar Mediterrâneo, que antes das grandes navegações era o principal mar usado para comércio e o principal mar usado para troca cultural e comercial. Então a gente vê que essa região norte é muito marcada por essa proximidade com a Europa. E outra característica que a gente comentou, que é uma característica muito marcante dessa região norte, é a presença dos grandes desertos, incluindo o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara. Essa é uma das características mais predominantes, e a gente vê que esse espaço amarelo todo escuro aqui, ó, amarelo todo meio bege, é o deserto do Saara. Olha o tamanho disso, pessoal. E ele marca a região norte como um todo, porque ele define as relações, porque ele é tão grande que ele define as relações. Então a gente vê que essa é uma característica muito grande da região norte, uma diversidade cultural muito grande, um deserto que estende e que condiciona a vida nesse espaço, e uma proximidade com a Europa. E tem uma outra característica que a gente não comentou, que eu vou comentar agora, que é uma outra característica que é muito marcante da região norte, que é consequência um pouco de algo que aconteceu na região da Ásia, na região do Oriente Médio, que é a expressiva parte da população da região norte da África é praticante do islamismo. O islamismo na região norte, ele cresceu muito grande, ele cresceu muito forte, porque teve uma expansão muçulmana muito grande na região norte da África, e o islamismo ele tomou conta de grande parte da região norte. Então ele condicionou muito a vida na região norte também. E é um pouco dele que a gente vai comentar um pouco. Eu vou comentar um pouco sobre a expansão do Islã. Eu não vou comentar um pouco sobre questão religiosa, eu vou comentar sobre a questão histórica do Islã. Porque o Islã na região da África e na região do Oriente Médio, ele é muito importante, porque o Islã, diferente do cristianismo, o islamismo ele não é só uma religião, ele é uma religião e um Estado ao mesmo tempo. Isso é algo muito interessante da gente perceber. Porque o cristianismo, desde a época de Jesus, tem uma divisão entre religião e Estado dentro do cristianismo.
O cristianismo, ele se adequa aos estados. Ele está em meio a países, estados que não são cristãos. O islamismo, nessa época, não. O islamismo, ele é um estado por si só. Então, a expansão da religião é também uma expansão do Estado Islâmico, do Estado muçulmano. Então a gente vê que é muito, muito importante isso, porque o islamismo cresce e toma grande parte da região norte da África e se torna esse império nessa região. E tomando conta dessa parte dessa região norte, grande parte da população da região norte se converte ao islamismo também, o que a gente vai comentar um pouco sobre. Mas aqui eu vou comentar brevemente como é que surge o Islã. O Islã, segundo a tradição, o Islã ele surge como religião no ano de 610 e é algo que acontece que na tradição do Islã fala que nesse ano de 610 o profeta Maomé ele recebe uma mensagem do anjo Gabriel e no islamismo o que eles acreditam? Eles acreditam que Deus envia um profeta para restabelecer as características dele, que as características de Deus são ele é único e ele é universal. Então ele é para todo mundo e ele é único. Então sempre Deus envia profetas para restabelecer essas características dele quando essas características estão perturbadas. Então o islamismo ele acredita em Moisés, que Moisés foi um desses profetas também. E todos esses nomes bíblicos, ele acredita nesses nomes bíblicos que eram mais um dos profetas que Deus enviava. Eles acreditam em Jesus também, mas eles acreditam em Jesus como esse profeta que Deus enviou para restabelecer a característica universal deles. Mas eles acreditam que Maomé é o último desses profetas, que é o último profeta que Deus mandou para restabelecer essas características dele. E nessa região da Meca, e foi em Meca que Maomé recebe supostamente esse contato com o anjo Gabriel. E algo dessa região é que nessa região as pessoas elas tinham uma religião politeísta. Então Maomé vem disseminando essa região, essa nova mensagem que, segundo ele, o anjo Gabriel traz para ele. E nesse momento, o islamismo começa a crescer nessa região do Oriente Médio. Nessa região do Oriente Médio, o islamismo começa a crescer. E desde o princípio, como eu comentei com vocês, o Islã, ele não só é uma religião, mas ele também se estabelece como um governo. Então, na medida que a religião se expande, o governo se expande junto com ele. E se expande também uma conquista de um território, uma conquista territorial. Então, isso é muito legal da gente ver. Porque o islamismo ele cresce não só como uma religião, mas ele cresce como um império que está dominando territorialmente outros espaços também. Ele não está querendo dominar religiosamente só, mas territorialmente também. E essa é uma grande diferença do Islã. Então, o que a gente percebe? Que o Islã ele surge em Meca, aqui com o profeta Maomé, e ele começa a se disseminar nessa região, e aí ele faz algo que nunca tinha acontecido na região do Oriente Médio. É algo que trouxesse uma unidade para essa região. Porque as pessoas elas tinham, porque a religião é algo que traz uma unidade e uma identificação também. E nessa região as pessoas tinham uma religião politeísta, e essa religião politeísta de adorar vários deuses não trazia essa unidade, que essa unidade que Maomé traz com o islamismo e com essa mensagem. E aí o islamismo ele começa a se expandir territorialmente também. Então aqui eu trouxe um mapa para a gente pensar como que foi essa primeira expansão do Islã, e aí a gente vê que até a morte de Maomé, 622 até 632, que foi a parte que Maomé fez parte dessa expansão do Islã, o Islã se expandiu nessa região toda aqui do Oriente Médio. Então, o que acontece? Depois da morte do Maomé, se dá uma série de questões dentro do Islã e tal, e aí começam a surgir califas, que eram parentes do Maomé, que começam a se tornar esses chefes que começam a chefiar também esse império. Porque como não era só uma religião, era um império, precisava de comandantes para esse império também. Então a gente vê que a partir dos 4 califas, do ano 632 ao ano 661, o islamismo ele se expande já esse tanto aqui, que é esse amarelo um pouco mais escuro. E aí ele já pega a região do norte da África aqui, que aí já pega a região do Egito, e aí já começa a pegar toda essa região. E aí é uma expansão muito grande, porque é uma expansão territorial. Eles conquistam os espaços e tornam os espaços sob custódia e proteção dos muçulmanos. E
a partir depois do ano 661, que os califas acabam os califados, e aí começa outra série de questões dentro do islamismo, que surge uma nova dinastia, que é a dinastia Omíada. Aí a expansão dele se dá a partir desse cor verdinho aqui, que ele consegue atingir até a Europa aqui, que é a região de Portugal, região da Espanha, que aí a gente vai ver que Portugal e Espanha se lançam ao mar depois da conquista dessa região dos muçulmanos, que os muçulmanos conquistam essa região, e parte dessa região conquistada pelos muçulmanos é uma das regiões que vão ser lutadas pelas cruzadas, essas cruzadas de reconquista desses espaços muçulmanos. E depois dessa região norte aqui da África, aí os muçulmanos eles começam a caminhar para a região do deserto, que é aqui embaixo, que depois eles fazem toda essa expansão, e aí eles controlam esse espaço. E algo que é muito importante da gente perceber, por que o islamismo ele se expande de uma forma tão grande? Porque ele tem esse controle territorial, mas ele também traz para os espaços que ele domina uma segurança, que antes esses espaços não tinham. E é algo que a gente vê que é muito forte que acontece nos espaços dominados pelo islamismo, porque os muçulmanos, eles não... É importante a gente falar, qual que é a diferença de falar de Islã e de muçulmano? Islã é a religião e muçulmano é o praticante da religião, do islamismo. Então, muçulmano é sempre uma pessoa e Islã é a religião em si. Então, por que os muçulmanos eles se expandiram com tanta rapidez? E o império se deu tão rápido e com tantos adeptos? Porque eles não forçavam uma conversão religiosa nos espaços que eles dominavam. Porém, as pessoas que se convertiam à religião islâmica, que se tornavam muçulmanos, elas tinham certos privilégios. Elas não pagavam certos impostos, tinham certas questões dentro desse funcionamento que o islamismo tinha. Então, acontecia grande parte de conversões que poderiam ser conversões espontâneas, mas que eram conversões também ligadas a interesses também. Porque se converter para muçulmano, né, quando você morava nessa região, era muito benéfico. Então isso acontecia muito, e o Islã e os muçulmanos, eles interferiram e marcaram significativamente essa região norte da África. Então são essas as características que a gente tem que ter em mente dessa região norte. Essa proximidade com a Europa, essa diversidade cultural, essa presença do deserto do Saara como o maior deserto do mundo e que caracteriza esse momento, e essa presença do islamismo nessa região, que é muito forte. E até hoje ainda tem essa presença ali e uma proximidade grande assim dessa religião ali. Então a gente vê que são essas 4 características. Então, pessoal, um pouco dessa aula, o que eu fiz? Foi um pouco para a gente fazer um apanhado do que foi comentado sobre esses impérios da região norte, para a gente entender um pouco do funcionamento deles, para a gente falar um pouco também dessas características dessa região norte. E eu trouxe para a gente, para finalizar essa aula, para a gente poder ver como que isso cai numa questão de vestibular. Então eu trouxe aqui uma questão que caiu no Enem, para a gente fazer aqui em conjunto, e para a gente ver como que uma questão referente a essa África e essa África do Norte cai no vestibular. Eu vou ler aqui para vocês e vou resolver e vou mostrar assim a melhor forma que eu acho que é boa para resolver essas questões é por eliminação. Então, primeiro a gente busca entender o enunciado dela, o que a questão quer que a gente, o que a questão quer que a gente resolva. E a questão traz a seguinte questão: a África é dividida em grandes regiões, a África do Norte e a África subsaariana. Uma característica sociocultural da África do Norte é a... Então, o que a questão está pedindo? A questão enunciou o que a gente já sabe. A África é dividida em grandes regiões. A região da África do Norte, que a gente já comentou, e a região da África subsaariana. A região dessa África subsaariana, sub, é o que está abaixo. Então, abaixo do Saara, subsaariana. E a gente estudou um pouco delas. Uma característica sociocultural da região da África do Norte, a África do Norte a gente estudou. E ele está querendo saber uma característica dessa região. Então aí a gente vai para as questões. Essa região, ela tem uma pequena diversidade cultural dos grupos nativos locais? Eu acho que não, né, pessoal? A gente comentou que é o contrário. Essa região tem uma alta diversidade cultural. Então essa pergunta está errada. A gente vai por eliminação. Essa região tem uma concentração de falantes de idiomas de origem latina? O que é origem latina?
O latim é a língua que a gente fala. Nós somos povos de língua de origem latina, porque nós somos povos de influência portuguesa, de influência desse latim. E esse latim é dessa influência da Europa. Mesmo a África tendo esse contato com a Europa, assim, pelo mar Mediterrâneo que a gente comentou, eles não são falantes do latim. Eles são falantes dos idiomas próprios, igual a gente falou. Então, não, pessoal, essa região não tem concentração de falantes de idiomas de origem latina. Tem de origem africana. Essa região foi de colonização. Essa região foi de colonização da região realizada por países asiáticos. Essa região foi colonizada por países asiáticos? Não, né, pessoal? O que a gente comentou foi que essa região ela foi colonizada posteriormente pelos países europeus. Os países asiáticos não colonizaram a África. Então, essa resposta também não está certa. A região africana ela tem uma grande igualdade social entre os habitantes da região. A gente vê que, infelizmente, essa também não é uma característica dela. Assim. A África ela é caracterizada por uma grande desigualdade em certos países e uma desigualdade muito gritante. Então, a gente vê que essa também não é uma outra questão. E a última questão. A região da África do Norte, ela é de predominância de população praticante do islamismo? Essa é uma questão que a gente viu agora. Realmente, a região norte ela é de predominância de populações praticantes do islamismo. E essa é a resposta que a gente marcaria. Assim, porque é o que a gente comentou. Por isso que quando a gente faz essas questões de vestibular, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Que às vezes tem algumas questões que têm características certas, mas elas não estão certas por inteiro. E também a gente tem que ver o que o enunciado quer da gente. Nessa questão, o enunciado queria uma característica sociocultural da África do Norte. E a gente viu que essa característica sociocultural é a predominância de populações praticantes do islamismo, por conta tanto do que a gente acabou de falar, dessa presença marcante do islamismo nessa região. Tá bom, pessoal? Então, eu sei que fazer questões assim através de vídeo gravado é um pouco complicado, porque eu não consigo ver o que vocês acharam, qual a interpretação que vocês tiveram. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, me chama no WhatsApp, tá bom? Estou sempre disponível. Qualquer dúvida ou qualquer questão, só me chamar. Beleza? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Qualquer coisa, só me chamar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau.